Hoje nós vamos falar sobre os pontos notáveis de um triângulo. Então peguem o livro na página 14, é a continuação do que a gente fez semana passada, nós fizemos exercício até a página 13, então agora a gente vai começar na página 14, tá? Então façam uma leitura, dá um pause aqui em mim, façam a leitura e voltem para a explicação acompanhando o que vocês já leram, tá? Para esclarecer o que vocês leram aí. É da página 14 até a página 18. Então, que os triângulos têm 3 lados, a gente já sabe. Mas agora a gente vai falar de alguns segmentos de reta que saem desses 3 lados do triângulo e formam um ponto ali nesse triângulo, tá? Então, nós vamos falar de cada um deles. Nós temos a mediana. A mediana é uma reta que ela sai de cada vértice, encontrando o ponto médio de cada lado oposto. Então, vamos lá. Ó, tenho aqui um triângulo, tá? Então, a gente tem os 3 lados. E percebam, de cada vértice tá saindo um segmento que ele vai até a mediana do lado oposto. O que é mediana? O lado oposto é esse, o vértice eu tô falando que é esse aqui. O lado oposto é esse aqui. A mediana, ela encontra o ponto médio. O que é o ponto médio? É dividir esse lado aqui em 2 partes iguais, tá? Então, percebam que de todos os vértices sai e encontra aqui, ó, tá dividindo esse lado azul em 2 pedaços iguais. E da mesma forma aqui, ó, tá vindo encontrar aqui o lado rosa, também dividindo ele em 2 partes iguais. Percebam que esses três segmentos, eles se chamam mediana e eles estão formando um ponto aqui. Esse ponto nós chamamos de baricentro, ok? O baricentro, ele é o ponto que equilibra esse triângulo, a massa desse triângulo. Então, digamos que eu pendurasse, cortasse aqui, né, essa folha, só com esse triângulo, e pendurasse com um fio. Ele assim, esse triângulo ele ia ficar exatamente retinho, porque ele ia estar equilibrado a massa desse triângulo, tá? Então, as 3 medianas formam o baricentro. Depois nós temos a bissetriz. O que é a bissetriz? É o segmento que divide o ângulo ao meio. Então, no outro a gente estava falando sobre dividir o lado ao meio. Agora a gente vai falar sobre dividir o ângulo ao meio. Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse ângulo aqui. Esse segmento de reta está dividindo esse ângulo aqui, ó, em 2 pedaços iguais. Da mesma forma que esse segmento aqui, ele está saindo aqui do vértice, dividindo esse ângulo em 2 partes iguais e indo aqui para o outro lado, tá? E aqui é a mesma coisa, tá dividindo esse ângulo em 2 partes iguais e caminhando lá para o lado oposto. Percebe que ele também forma um ponto aqui no meio. E esse ponto a gente chama ele de incentro. Por que incentro? Porque ele é o centro da circunferência que está inscrita, ou seja, ela está dentro desse triângulo. Então, esse ponto, ó, percebe que ele é o centro dessa circunferência aqui. Então, por isso nós chamamos de incentro. Então, significa o quê? Que as 3 bissetrizes de cada triângulo, eles formam o incentro. Depois nós temos a altura, tá? Todo triângulo tem 3 alturas diferentes. Então, em relação ao lado azul, nós temos essa altura aqui, ok? Ó, e a altura, para a gente medir a altura, tem que formar um ângulo reto. Depois, se eu virar aqui o triângulo, ó, nós temos essa outra altura aqui, em relação a esse lado verde. Percebe que também está formando um ângulo reto. E em relação ao triângulo com a base rosa, nós temos essa altura. E esses segmentos, né, que é chamado de altura, eles também se encontram aqui. Isso se forma o ortocentro. O ortocentro, ele nem sempre está dentro do triângulo. Em alguns triângulos pode acontecer desse ortocentro estar do lado de fora. Isso é possível também, tá? Então, as 3 alturas formam o ortocentro.
E por último, nós temos as mediatrizes. A mediatriz é um segmento que ela sai do ponto médio. Então, lembra da mediana que saía do vértice para encontrar o ponto médio. Agora, a gente também está saindo do ponto... A gente não vai sair do vértice, a gente vai sair do ponto médio e vai formar um ângulo reto, tá? Então, ela está saindo aqui do ponto médio, ela está dividindo esse lado azul em duas partes iguais, só que ela não está indo lá encontrar o vértice do lado oposto. Ela está formando aqui um ângulo reto, então ela está vindo perpendicular. Ela está formando junto com a base ângulos retos, tá? E em todos os outros lados acontece a mesma coisa. Ó, aqui é o lado rosa e a mediatriz, ela tá saindo da metade aqui do lado rosa, dividindo o lado rosa ao meio e indo perpendicular, formando ângulo reto aqui. E esse ponto, que é o encontro das três mediatrizes, é chamado de circuncentro. Por que circuncentro? Tem erro de gravação, tá vendo? Por que circuncentro? Porque ele é o centro da circunferência que está circunscrita. Porque minha folha não deu para eu fazer a circunferência. Lembra que no outro a circunferência estava inscrita? Agora a gente tem a circunferência circunscrita. Ela vai estar do lado de fora, o triângulo que está dentro de uma circunferência. Então esse ponto aqui é o ponto de uma do centro da circunferência que está circunscrita. Ok? Então, hoje é isso. Eu vou colocar aqui depois uma foto com cada uma dessas imagens aqui que eu botei no vídeo para vocês poderem olhar direitinho, tá? Os exercícios que são para vocês fazerem da página 19 e 20 do livro didático. E no livro de atividades também tem exercício, a partir da página 37, tá? Começa na página 37, mas não são todos os exercícios. Então, prestem atenção em quais são, anotem aí para vocês fazerem. Então, a partir da página 37 é o 12, o 13, o 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 e 26. Ok? Então, a partir da página 37 até o número 26. Mas tem alguns aí que eu pulei, tá? Então, façam. Se tiverem dúvidas, me mandem no privado que eu respondo vocês. Mas, assim, mandem as dúvidas, manda a mensagem com a dúvida e continua tentando fazer outros. Quando eu responder, vocês voltam naquela questão, tá bom? Um beijo!